Spinoza subversivo, aula 4, a gente vai falar de direito. Direito natural e direito civil. Todo poder vem do alto. É o que ecoam as epístolas de Pedro e Paulo na Bíblia, né? Todo poder vem do alto. Spinoza era um bom conhecedor das Escrituras, mas ele não parece concordar com essas ideias, pelo que a gente viu até aqui. Na ética, a gente viu que Deus não se distancia nem se distingue da natureza, né? A natureza tem uma produção absolutamente horizontal, superficial, né? No sentido de que Deus não está nas alturas. Na política, a gente viu a formação do sujeito político, a multidão, como sendo uma multiplicidade irrepresentável e, portanto, que não pode ser hipostasiada numa figura, numa ideia universal, distante da sua própria materialidade, né? É uma forma horizontal de se pensar as relações entre os seres humanos. Nessa parte da aula, a gente vai tratar da passagem do direito natural para o direito civil, como eu já disse. E a gente vai continuar comparando Spinoza a Hobbes. Vamos continuar com essa mesma oposição, ela é muito produtiva. Os dois estão na mesma época e um leu o outro, um conhecia a filosofia do outro, então eles sabem do que eles estão falando, né? Em relação a si mesmos e ao outro. E aí eu queria que vocês se ligassem nessa carta de Spinoza a um amigo, tá? E o Spinoza vai dizer qual é a diferença dele para Hobbes. Vejam bem, ele diz assim: no que respeita à política, ou no que diz respeito à política, perguntas qual a diferença entre mim e Hobbes. Consiste nisso: conservo o direito natural sempre resguardado e considero que em qualquer cidade o magistrado supremo só tem direito sobre os súditos na medida exata em que o seu poder sobre eles supere o deles, como sempre ocorre no estado natural. Veja, a diferença é uma só. Conservo o direito natural, sempre resguardado em qualquer cidade. Parece uma diferença pequena, né? Pelo que a gente viu entre Spinoza e Hobbes na aula passada, parece uma diferença pequena. E a gente sabe que, além de contemporâneos, eles têm muita semelhança, sim, né? A gente não falou muito disso na aula anterior, mas eles têm semelhanças, né? A gente viu, por exemplo, que o estado de natureza é semelhante, né? A política como campo passional também. Eles têm mais semelhanças do que essas. Eles, por exemplo, contestam a religião organizada, a religião revelada, como resultado do medo. Eles contestam a ideia de graça divina, né? A ideia de que o rei é ungido por Deus para governar. Eles fazem uma leitura crítica da Bíblia. Ambos têm, então, uma postura de contestação em relação à religião organizada. Uma outra semelhança é, por exemplo, que eles são os primeiros filósofos a contestar a ideia de escravidão enquanto uma ideia natural. A gente sabe a definição clássica aristotélica de escravo, ela é por natureza. O escravo é escravo por natureza, o homem livre é livre por natureza. Eles falam não. Spinoza e Hobbes nesse ponto concordam. O escravo ele é constrangido a ser escravo, ele não é escravo por natureza. Ou seja, questiona a ideia de escravidão, né? Diferenciam a ideia de escravidão da de súdito ou cidadão, como um é aquele que é dominado e o outro é aquele que obedece. São coisas diferentes. Ser dominado e obedecer, né? Enfim, trouxe aqui como a título de curiosidade algumas semelhanças, mas eu queria pensar essa diferença então. Será que essa diferença é realmente pequena? A diferença do direito natural dentro do direito civil? O que isso significa? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é o direito natural e o que é o direito civil em cada um deles. Porque quando a gente entender isso, a gente vai perceber então que essas diferenças são enormes, tá? Na verdade, não é pequeno. Parece pequeno, mas não é. Basta lembrar das consequências e a gente já vai ter uma suspeita, né? O Hobbes é monarquista, o Spinoza é democrata, né? Então, pelas consequências, a gente já deve desconfiar de que essa diferença é bem grande. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente chama de direito natural, tá? E a resposta para esses autores é a mesma. É o conceito de conatus. Os dois também trabalham com o conceito de conatus. Conatus, que é aquela palavrinha latina para esforço.
né? Ambos os autores usam ela para prover uma causa para as ações humanas, tá? E isso é o direito natural. O direito natural é aquilo que cada um está inclinado a fazer por sua própria natureza. Se não há uma sociedade, ou seja, aquele estado de natureza, é onde predomina o direito natural. O direito natural de cada um seguir o seu próprio interesse. E, bom, o que é essa ideia de causa que eles estão pensando, né? Qual é a causa dos interesses de determinado sujeito? Eles estão contestando uma ideia anterior, que é a ideia de causa final. Se vocês pensarem na definição aristotélica de política, de homem, né, de ser humano, é o homem, o animal político. O animal político é uma explicação finalista, né, uma causa final da ação política humana, né? O homem é aquele que nasceu para fazer política. E eles estão questionando isso, eles estão falando, não é isso. Esse tipo de explicação de causa final, que procede como isso foi feito para isso, né, não é bom para a gente pensar a política. Eles preferem uma explicação eficiente, que é o da causalidade eficiente, que é o quê? Se faz isso a partir disso. Isso se dá a partir daquilo. Esse tipo de explicação parece mais conveniente. E eles estão falando o quê? O direito natural é constituído pelo conatus. O conatus é causa eficiente daquilo que os seres humanos buscam nas suas realizações pessoais e nos seus desejos, tá? Então aqui eles estão juntos. Qual é a diferença? A causalidade eficiente hobbesiana é transitiva e a spinozana é imanente, tá? Em Hobbes, o conatus, esse esforço, esse desejo, como causa transitiva, vocês lembram que eu expliquei a transitividade e a imanência na primeira aula? Em Hobbes, esse conatus como causa transitiva permite que ele pense o direito natural como algo que possa sumir. O direito natural some dentro do direito civil, né? Lembrem, o indivíduo abre mão de determinados direitos para entrar na civilidade, né? Ou seja, para Hobbes, o conatus ele pode e deve ser restringido. Por quê? Ele é justamente um efeito que pode ser desligado de sua causa. É uma causa eficiente transitiva. E em Spinoza, o contrário. E eu sei que está difícil, eu estou falando primeiro em termos mais duros, filosóficos, no sentido mais esvaziado de exemplos, etc. E a gente vai ver em cada um depois. Por enquanto eu achei interessante falar rapidamente qual é a diferença para a gente desenvolver. Em Spinoza, o conatus como causa imanente, ele não permite que a supressão aconteça. A natureza humana, o desejo, o conatus, não pode ser suprimido na sociedade. Ou seja, aquilo que ele falou na carta, o direito natural permanece. Ou ainda, o desejo, mesmo em sociedade, ele se efetua de alguma maneira. Ele não pode ser totalmente suprimido. Percebam? Hobbes pede pela supressão do desejo em sociedade, Spinoza diz que isso não é possível. Essa é a grande diferença. Mas ainda aqui, em termos, para quem ainda não está acostumado a pensar em termos assim tão abstratos, a gente pode dizer assim, ainda não está claro quais as consequências que isso traz. Então agora eu vou falar de Hobbes, depois eu vou falar de Spinoza e a gente vai ver em cada um quais são as consequências. Vamos lá, vamos começar por Hobbes. Vamos começar então falando de conatus. O que é o conatus para Hobbes? Os dois trabalham com uma ideia de conatus, esforço, desejo, mas em Hobbes é bem diferente do que em Spinoza. A primeira definição de conatus em Hobbes, ela é inercial. Outro parênteses aqui é que os dois se espelham em modelos físicos, eles foram muito impactados pela física de Galileu. Então eles vão usar exemplos físicos para justificar, né? O conceito de inércia é aquele conceito da física de que um movimento tende a manter-se a não ser que encontre um obstáculo. É isso que o Hobbes pensa que é o conatus. É um movimento interno do sujeito que não para enquanto não encontra um obstáculo externo. O que o Hobbes vai dizer? A sociedade é quem impõe esses obstáculos e só assim nasce a civilidade. Porque os sujeitos, se eles forem deixados sem obstáculos, eles vão sempre querer mais e mais e mais e mais, né? É um movimento inercial. E a passagem do estado de natureza, como a gente viu, para a sociedade, é a limitação desse movimento natural do ser humano, que culmina em uma pessoa artificial. É como o Hobbes chama, pessoa artificial ou Leviatã, é o nome do livro. Queria agora só ler a abertura do livro
para a gente ver o que é o Leviatã. Vamos junto. Ele diz assim: do mesmo modo que tantas outras coisas, a natureza, a arte mediante a qual Deus fez e governa o mundo, é imitada pela arte dos homens também nisto, que lhes é possível fazer um animal artificial. Porque pela arte é criado aquele grande Leviatã, a que se chama Estado ou cidade, que não é senão um homem artificial, embora de maior estatura e força do que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi projetado. Por último, os pactos e convenções mediante os quais as partes desse corpo político foram criadas, reunidas e unificadas, assemelham-se àquele fiat, ou façamos o homem, proferido por Deus na criação. Esse façamos um homem artificial de Hobbes parece, agora colocado nesses termos, o seguinte: o natural, o homem natural, seguindo a sua própria natureza, não seria capaz de viver em sociedade. Portanto, o homem artificial, o Leviatã, o Estado, a cidade, é esse artifício que a humanidade encontrou para tornar a política algo possível, né? A vida em comum algo possível. E essa ideia permeia o nosso senso comum. Essa ideia, por exemplo, o Hobbes diz, a boa lei, né, a lei que é eficaz, é aquela que é como a sebe que margeia o caminho. O que é a sebe? É um arbusto, né, que você coloca no caminho para que as pessoas não se desviem da estrada. Né? A boa lei é isso, ela não permite, ela impõe um obstáculo para que as pessoas não façam o que é errado. É o nosso senso comum de lei. E o que o Hobbes está falando é justamente isso. É preciso que o desejo natural, ou o direito natural, seja limitado para que a sociedade permaneça. A questão é, o que acontece quando esse conatus hobbesiano encontra esses limites? Ele resiste. Então, o Hobbes, ele também não ele não acredita que a sociedade seja perfeita, no sentido de que essas limitações vão funcionar 100% das vezes. Ele fala, quando determinado direito natural recebe uma limitação, ele primeiro de tudo resiste, ele empurra de volta esse limite, ele tenta ir para além desse limite. Então o conatus não é apenas inercial, ele é inercial no seu primeiro movimento, mas assim que ele encontra um obstáculo, ele tenta desfazer esse obstáculo, ou seja, ele se torna aceleração também em alguns momentos. O Hobbes sempre vai usar a física, a cinética, né, para falar, então aceleração, movimento, inércia, etc. E o conceito é inercial na sua tendência, mas acelerado no questionamento dos limites. E o que Hobbes está dizendo, então, é que o direito natural perdura dentro da sociedade, né? Estranho, né? Porque o Spinoza falou justamente, mas a diferença de mim para Hobbes é que eu concebo o direito natural dentro da sociedade. E agora a gente está vendo, não, se existe uma tendência do sujeito a questionar os limites, então existe algum direito natural dentro da sociedade. A diferença é mais sutil ainda, e as consequências são gigantes, mas é sutil, porque Hobbes está dizendo que o direito natural está dentro da sociedade apenas como inclinação à guerra civil. Ele não é válido para a teoria política, ao contrário, ele é aquilo que atrapalha a política. Em suma, só há sociedade porque os indivíduos abrem mão do seu direito natural. Né? O direito natural ele permanece ou como uma espécie de individualidade preservada ou como inclinação ao estado de natureza, à guerra civil. Tá? Ele não tem validade, ele não pode ser válido dentro da sociedade. Só há sociedade porque os indivíduos rejeitam o direito natural, eles rejeitam os próprios desejos e aceitam-se tornar-se povo, em nome de direitos civis, em nome de segurança, em nome de paz. Muito bem. Essa é a ideia de direito natural. O que é o direito civil hobbesiano? Vamos tentar entender. Né? Como é que um indivíduo abre mão do seu próprio interesse? Essa é a pergunta. Né? Para Hobbes isso é possível, através de um pacto. Ele realiza um pacto social. É aqui o início de uma ideia também que dominou a política, ideia de contrato social. Né? Em Rousseau é ainda mais famoso do que em Hobbes, mas a ideia de que entrar na sociedade civil significa transferir os direitos naturais a uma instância representativa que, por sua vez, autoriza algum soberano a agir em seu nome. Né? Eu não só abro mão dos meus desejos, como eu transfiro a uma instância representativa, o povo, que, por sua vez, autoriza o soberano a tomar suas decisões em nome dele.
né? O indivíduo ele entra solitário no pacto e instaura uma relação absolutamente vertical entre o soberano e o súdito. O súdito transferiu as suas capacidades para o soberano lá de cima é que as recebe. O pacto é essa transferência do direito natural para o soberano que usa dessa autoridade para exorcizar da sociedade os desejos disformes da multidão. Vamos ler um trechinho do Leviatã agora. Ele diz assim: uma multidão de homens é transformada em uma pessoa quando é representada por um só homem ou pessoa, de maneira que tal seja feito com consentimento de cada um dos que constituem a multidão. Porque é a unidade do representante, e não a unidade do representado, que faz a que a pessoa seja una. E é o representante o portador da pessoa, e só de uma pessoa. Esta é a única maneira possível de entender a unidade da multidão. A segurança e a paz só podem ser alcançadas pela limitação do direito natural e, portanto, a multidão, como a gente já viu na aula anterior, deve ser necessariamente excluída do exercício do poder. Qual é a conclusão avassaladora aqui? O que é o direito civil? O direito civil é a imposição de uma desigualdade necessária. Desigualdade necessária porque acaba com o estado de natureza e impõe a paz. Vejam, o direito é uma desigualdade. Estranho demais, né? Mas é uma conclusão avassaladora. O que ele quer dizer com isso? É preciso que haja desigualdade. Uns mandam e outros obedecem. O direito civil só se torna possível garantindo a paz e a segurança porque há uma desigualdade entre aquele que manda e aquele que obedece. O rei, ele precisa estar acima das leis para garantir que os costumes, para garantir que a paz seja preservada, né? E ele está acima porque ele é autorizado a isso pela ideia de povo, pelo próprio mecanismo constitutivo da sociedade. Ele é autorizado a agir, é utilizado a usar o poder para mantê-la e, se necessário, usar o poder da violência, né? O conceito de povo, em Hobbes, intermedia a relação dessa causalidade eficiente e transitiva do conatus individual para um soberano, tá? Isso é, dizendo em termos mais simples, Hobbes aposta que não só é possível que os indivíduos abram mão dos seus desejos, como pensa que a sociedade depende disso. E a instituição do direito civil, ou o contrato hobbesiano, é um pacto de sujeição a um poder político instituído. O que parece bastante adequado, se a gente pensar na história, à formação do capitalismo de acumulação, que geralmente se dá no século XVII, e das monarquias absolutistas do XVII e do XVIII, né? A ideia de que um poder garante determinadas práticas. É preciso que haja um poder absolutamente vertical e hierárquico que garanta determinadas práticas, no caso do capital, no caso da própria absolutice da monarquia, né? Muito bem, vamos para Spinoza? O que é o direito natural em Spinoza? Vamos ler. Lá no Tratado Político, ele diz assim: qualquer coisa natural tem por natureza tanto direito quanto a potência para existir e operar tiver. Assim, por direito natural, entendo as próprias leis ou regras da natureza, segundo as quais todas as coisas são feitas. Isto é, a própria potência da natureza. E por isso, o direito natural de toda a natureza, e consequentemente de cada indivíduo, estende-se até onde estende a sua potência. Essa fórmula ela é subversiva até hoje, né? Se a gente tinha aquele Deus sive natura, em latim, que é Deus ou a natureza, Deus é a natureza, aqui a gente tem um jus sive potência. Significa direito é potência. Isso é estranho, vamos pensar junto. Ele está dizendo, exerce-se o direito até onde há potência para isso, né? Ou o direito não é uma virtualidade que se cria como proteção, né? Como a gente imagina. O direito como sendo uma garantia. Não. O direito é uma potência em ato. A gente tem direito àquilo que nós somos capazes. Estranho, né? Bem contra-intuitivo e subversivo a noção de direito que a gente tem. Por exemplo, o direito à vida. O que é o direito à vida? É inerente ao próprio vivente. O direito à vida, ele não é uma garantia. O direito à vida para Spinoza é inerente ao próprio vivente. Num exemplo
que justifica um pouco do nosso vídeo aqui atrás, corre quem pode, né? Corre quem tem a capacidade de correr. E numa relação de predação, por exemplo, o leão vai correr o máximo que ele puder e a gazela vai correr o máximo que ela puder. E assim funciona. O direito à vida é garantido pela potência. O direito é potência, tá? Isso não significa que a gente está colocando em questão os direitos universais, a gente não está falando disso ainda, a gente está falando de um direito natural. O direito natural é potência. Potência de existir, esforço de preservação. O direito é potência no sentido em que ele está aí. Ele se apresenta nas próprias coisas, nas próprias relações. Cada um tem direito àquilo que necessariamente faz. A questão é que isso é problemático, né? Isso é bastante subversivo para o que a gente imagina como sendo a nossa sociedade civil. Como pensar isso dentro da sociedade, né? A comunidade natural, para Spinoza, ela já existe antes da sociedade civil, né? Ela existe talvez sobre relações menos harmoniosas. Quando todo mundo segue exatamente aquilo que quer, talvez a gente encontre menos harmonia do que quando a gente encontra medidas comuns para se relacionar. Mas elas já estão lá. O Spinoza ele não tem uma quebra de continuidade entre a sociedade civil e o estado de natureza. Há uma continuidade. O que significa isso? Em Spinoza, não só não há representação, como não há transferência. Ninguém deixa de lado o seu direito. Né? Por quê? Por quê? É isso que a gente precisa entender. Quando a gente entender a ideia de direito natural em Spinoza, a gente vai entender aquela carta lá do começo, né? Se a política é uma relação de continuidade que aposta na conveniência e na concordância entre as partes, essa continuidade é a continuidade do próprio desejo. Vamos lá, vamos seguindo e a gente vai entender isso. É a conservação primeiro, então a gente primeiro numa relação quer conservar a própria vida, a gente quer permanecer vivo, mas o desejo também, como a gente viu, ele é expansivo. Ele quer liberdade, ele quer agir mais, quer, em última análise, mais alegria, mais liberdade, expansão. E então, basicamente, o que vai acontecer em sociedade é esse desejo buscando primeiro a sua conservação e depois a sua expansão, sendo ele mesmo desejo, né? Então, aqui, Spinoza vai se opor a Hobbes na sua maneira de colocar o conatus como princípio de inércia. O princípio de inércia é um caso particular do conatus. O Spinoza fala, é o mais abstrato. Não dá para pensar o conatus como movimento ou velocidade. O conceito spinozano de conatus, ele prefere pensar-se em termos de intensidade ou força. Porque aí a gente não pensa nessa ideia de obstáculo, né? Um obstáculo para Spinoza não necessariamente é um limite. Quando o desejo encontra um obstáculo, ele pode muito bem trabalhar com ele para se potencializar. Vejam como a gente está indo para um lado completamente diferente. Determinada relação entre os corpos pode, a partir dos limites comuns encontrados entre eles, determinar maior intensidade. Como cada corpo é singular, não dá para falar que há uma tendência geral, uma inércia e tendência geral e inercial, mas relação de composição e decomposição. Há coisas que se encontram e permanecem juntas, e agem juntas, e se compõem, e coisas que se encontram e se decompõem e conflitam. Tudo bem. Mas a questão é, não dá para achar que é sempre um movimento de inércia do indivíduo que encontra outras coisas e vai questionando necessariamente. O questionamento promove composição também. Percebam que o Spinoza está dizendo, não é porque nós desejamos sempre mais que a gente luta. Não é porque a gente quer sempre alguma coisa a mais. Não é isso, né? O que a gente luta primeiro para não morrer. E depois a gente luta por liberdade. E liberdade não é querer sempre mais do outro, exigir sempre mais ou ir além dos limites. A ideia de liberdade em Spinoza, como a gente vai ver só lá no final do curso, ela é justamente um jogo com os limites, dentro dos limites. É um jogo bem feito dentro dos limites, né? Ou seja, o conatus, para Spinoza, ele é o desejo e é a essência atual de cada um. É a causa eficiente e imanente das nossas ações. Ou seja, ele não pode ser colocado de lado. Quando o indivíduo entra na sociedade, ele não pode deixar de lado o seu desejo, porque isso significaria deixar de lado o seu próprio interesse, o interesse de sua conservação da sua própria vida e da tentativa de se potencializar e se tornar mais livre. Então, a passagem do direito natural em Spinoza para o direito civil
não ocorre pela transferência do direito natural. Porque é impossível para Spinoza que alguém abra completamente mão daquilo que é a sua própria essência. Você lembra da definição de essência lá na segunda aula? A essência é aquilo que posto tal indivíduo. Ou seja, se a gente abre mão totalmente do nosso desejo, a gente nem existe mais. Para Spinoza, isso é impossível. Não dá para abrir mão do desejo, dos interesses mais próprios e essenciais. Então, ninguém pode deixar de desejar viver, deixar de desejar ser livre para constituir uma sociedade. Isso é impossível. E quando a gente se relaciona com o outro, ou seja, a relação política por excelência, não há quebra de continuidade, né, nessa relação de desejo, onde ambos renunciam completamente ao seu desejo para então se entender. O Spinoza pensa completamente diferente. Quando há o encontro com o outro, procura-se a maneira pela qual, através e respeitando a singularidade de cada um, isso pelo menos numa boa relação, como a gente vai ver, procura-se justamente a boa convivência nesse jogo do desejo, né? Nesse jeito onde cada um encontra o melhor jeito. E se existe um caso onde os dois abrem mão, o Spinoza está falando, que pena, essa é a maneira mais triste, essa é a maneira mais impotente, menos interessante de se entender, né? Onde os dois precisam abrir mão daquilo que eles querem para chegar em algum lugar. Melhor seria se a gente conseguisse realizar nós queremos coisas diferentes, vamos ver aonde elas se articulam, aonde elas podem estar juntas, né? Essa é a relação saudável, onde há uma certa confluência entre o desejo de um e o desejo do outro. Uma busca que se qualifica justamente pela presença do direito natural, pela presença da própria potência de cada um. A gente começa então a entender agora aquela diferença da carta, lá do começo, né? É preciso pensar que dentro da sociedade o direito natural, o conatus, o desejo, ele permanece enquanto potência constitutiva. Vamos agora falar de direito comum? Enquanto Hobbes morre de medo da presença do desejo e do direito natural dentro da sociedade, o Spinoza aposta nessa presença. Vamos ler. Ele vai dizer lá no Tratado Político assim: como no estado de natureza cada um está sob seu próprio direito, desde que possa precaver-se para não sofrer a opressão de um outro que, sozinho, esforça-se em vão para precaver-se contra todos, isso significa que, enquanto o direito natural humano for determinado pela potência de cada um, esse direito será, na realidade, nulo, ou pelo menos terá uma existência puramente de opinião, pois não há nenhum meio para conservá-lo. Olha o que ele está dizendo, é chocante. O direito natural, que o Hobbes pensa existir só no estado de natureza, o Spinoza está dizendo, fora da sociedade, na verdade, ele é muito mais fraco. Essa ideia de que individualmente eu posso seguir os meus desejos, para Spinoza, ela é uma ilusão completa. No estado de natureza, se a gente não se relaciona com o mundo, isso não envolve só a relação humana, mas a relação com as coisas, é impossível ser livre dessa forma, né? O direito natural só ganha concretude numa existência propriamente coletiva. É isso que ele está dizendo. E isso é extremamente subversivo. O desejo, para ele, se amplia na coletividade. Ele se efetua melhor dentro da comunidade. Fora dela, ele tem uma existência, como ele disse, nula ou puramente de opinião. Essa ideia de individualidade, né, preservada, eu tenho aqui a minha individualidade preservada que o capitalismo usou para si muito, né? O meu desejo é individual. Para Spinoza, esse é o mais desinteressante, é a coisa mais estúpida. O direito civil, na verdade, ele tem um nome muito melhor, ele é direito comum em Spinoza. A política em Spinoza é a constituição do direito natural comum ou coletivo, né? O direito não só não é posto de lado, como ganha verdadeira eficácia só dentro da coletividade. Quando a gente encontra essa comunidade, essa comunhão com os outros, é que a gente se potencializa de fato. E aí os nossos direitos começam a valer de verdade, né? Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito porque mostra que é preciso que os desejos sejam colocados para que as leis, as regras de convivência e de civilidade sejam pertinentes aos sujeitos e corpos políticos. Se os desejos são suprimidos, a gente não é incapaz de encontrar interesse na relação. E qual é o sujeito político de Spinoza? A gente já viu, a multidão. Ou seja,
quanto mais a gestão do direito está nas mãos da multidão, mais produtivas são, do ponto de vista de uma existência plenamente humana, as relações políticas. Percebem como a gente está indo para um lugar completamente diferente da tradição política? A conclusão de Spinoza é que o direito natural, o desejo, a potência atual de cada corpo é a medida do direito comum. E se esse direito não é uma virtualidade, ele não é um papel escrito em algum lugar que diz direitos universais, então ele precisa ser agarrado como uma potência, ele precisa ser conquistado mesmo na sua atualidade. Não adianta a gente falar que a gente garante tudo a todos se isso não é de fato verdade, se a gente não está lutando por isso. Ou seja, direito é potência significa que Spinoza está inserindo dentro da vida civil a luta, o conflito. Ele está permitindo, não só permitindo, como ele está imaginando que isso é bom. Em suma, Spinoza é um filósofo revolucionário. Né? Revolucionário no sentido que a gente conhece, no sentido progressista, da luta, né? Da luta pela melhoria das condições de vida. Tenho certeza que vocês não esperavam isso de um século, do século XVII, de Spinoza, que parece tão né, distante da política como imaginam. Eu estou fazendo um esforço nesse curso de pensarmos juntos de que não é isso, né? E alguns, inclusive, pensam, Spinoza é aquele racionalista otimista, né, o mais otimista dos racionalistas. Mas não é verdade também. Quando a gente vê a política de Spinoza, a gente vê que não é isso. Ele se aproxima muito mais de Maquiavel, por exemplo, se a gente for falar em política, que é um realismo político. Por quê? Porque se esse direito natural está dentro da sociedade como potência, ele pode ser bom, e pode ser a luta de muitos, né, dessa multidão, em nome de leis comuns, ou ele pode ser usurpado. Né? Ele pode ser usurpado facilmente por uma figura que diz falar em nome de todos e usa isso para os seus próprios interesses. Né? A confusão entre o lugar da coletividade, o lugar do poder, a confusão entre soberania e tirania. Todos esses problemas vão estar presentes na filosofia de Spinoza. Ou seja, ele não é um otimista, assim, no sentido bobo do termo. Ele é um realista e ele antecipa temas do pensamento revolucionário, seja marxista, seja anarquista, seja o que vocês quiserem, mas ele antecipa, sim, essa ideia de que o conflito é a raiz da melhoria na sociedade civil, né? Então aquela pequena diferencinha que Spinoza conservava falava naquela carta, não é nada menos do que o princípio da participação política irrestrita. O que nos leva a uma diferença radical entre Spinoza e Hobbes, entre Spinoza, que é um pensador que mal considera-se como político, e Hobbes, que é o pensador político que deu a nós o nosso senso comum de política. Spinoza aposta que é possível a liberdade na relação política, porque ele não opõe obrigação e liberdade. Vejam, Hobbes pensa que se todos forem livres para perseguir os seus desejos, não tem sociedade. Não tem sociedade. E o motivo é simples. Hobbes não diferencia o que é ação do que é paixão. Não existe essa diferenciação. Se a gente segue o desejo a despeito do outro. Né? É isso que é o direito natural hobbesiano, como a gente viu. Né? O Spinoza ele faz essa diferenciação, como a gente viu na aula de desejo. Né? Existe o desejo se efetuando como ação e o desejo se efetuando como paixão. E o que é isso? Quando nós somos passivos, passionais, estamos agindo de forma pela paixão, significa que a gente não, politicamente, que a gente não participa da constituição da sociedade. Aí sim, uma lei é imposta a despeito de nós. Se a gente não participa da instituição de uma lei, da constituição de uma lei, então tá. Então realmente essa liberdade que a lei vai trazer talvez seja contra nós. Talvez seja uma imposição de um limite. E aí sim a gente pode falar entre obediência como sendo, não é uma obediência livre, a lei constrange a liberdade. Mas o Spinoza pensa justamente a ação como sendo a possibilidade de criar leis comuns. Na medida em que nós participamos da política, nós somos capazes de criar leis e obedecer leis que nos dizem respeito. Quando a gente obedece uma lei que nos diz respeito,
Então nós não somos constrangidos, ou seja, não há oposição entre lei e liberdade. A liberdade, como a gente vai ver lá no final do curso, ela se encontra em limites, em medidas, justamente em encontrar as boas proporções. Ela não é essa liberdade, essa ideia de livre-arbítrio, que é qualquer coisa, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Para Spinoza isso não é liberdade. Para Spinoza a liberdade, e a gente vai dedicar a última aula desse curso a esse tema, é o encontrar os limites bons, os bons limites. Então uma lei pode ser direito comum, né, como a gente está usando, justamente aquilo que nos propicia mais liberdade, né, e não o contrário. O que Spinoza está dizendo é que a liberdade não é condição para a vida política, né, mas a sua expressão mais alta. A boa política é aquela que expressa a maior liberdade, onde aqueles que se curvam às leis, os súditos, na verdade se curvam de bom grado, porque percebem que as leis são pertinentes. E se vocês pensarem em termos de Estado, em termos muito largos, né, a política institucional, talvez vocês falem, impossível, impossível. E de fato, eu tendo a pensar assim também. Mas eu queria convidar vocês a pensar nas relações mais próximas, na micropolítica, nas nossas relações do dia a dia, por exemplo. O que é uma boa relação? Uma boa relação não é eu faço qualquer coisa com o outro e o outro faz qualquer coisa comigo. Uma boa relação depende da busca e da colocação de limites que são reconhecidos mutuamente como interessantes. Por que na política isso seria diferente? Só por tamanho? Só pela escala? A gente viu, não há diferença, não há salto qualitativo entre e a multidão. Na verdade é uma continuidade, ou seja, o raciocínio tem que permanecer o mesmo. E a boa relação política, ela depende desses limites mútuos, que a gente encontra e que a gente acha bom, né? Assim sendo, na filosofia política de Spinoza, a discórdia, o conflito, ele não só pode existir, ele não precisa reagir com extrema violência, como faz o Hobbes, e deve existir. Por quê? Porque a concordância se atinge a partir desses conflitos. A partir do momento em que se pode colocar-se os seus interesses e os seus desejos numa relação, é que se é possível alcançar algum tipo de concordância. A concordância é o princípio ontológico e constitutivo da política, mas essa concordância ela é feita à base de conflitos. Os seres humanos, eles se dispõem a viver em comum, não porque eles põem fim aos conflitos, mas porque se dispuseram a viver em paz apesar dos conflitos. Olha a definição subversiva de paz. Paz não é ausência de conflitos. No nosso senso comum né? Paz é ausência de conflitos. Aqui não. Aqui a paz é uma disposição para encontrar algum tipo de concordância. Se a paz fosse ausência de conflitos, e aí aqui eu cito uma canção bastante conhecida do Rapa, né? Não é paz, é medo, né? Viver em paz é a coragem de coexistir sob leis comuns, porque essas leis podem exprimir desejos comuns, ainda que muitas vezes eles sejam contrários. Tá? Por isso uma coragem. Muito diferente, né? Então agora a gente vai concluir essa aula falando dessa oposição entre um poder hobbesiano e uma potência spinozista. Então a gente viu uma concepção de direito em Hobbes que se verticalizava numa mediação. O soberano é aquele que media as relações, porque ele está autorizado por um conceito de povo, né? Foi isso que a gente viu. Povo era um conceito esvaziado, ele não tem presença popular. É um direito, nesse sentido, um conceito jurídico burguês, bastante formal. O direito civil é, em Hobbes, a prática de imposição de limites à base de poder. Se a gente pensar, de novo, o século XVII como o nascimento da classe burguesa e da ideologia burguesa, Hobbes é tudo aquilo que ela precisa. A ideologia burguesa precisa de um poder absoluto para garantir a expropriação dos sujeitos, né? A relação de sujeição é aquilo que a burguesia precisa para estender as suas relações de apropriação, né? E o pacto social parece a maneira, o engodo necessário para garantir a acumulação de capital, para garantir a acumulação de poder sem limites, né? Quem chama atenção para isso é o Antônio Negri. Ainda não li nenhuma citação
nele nesse curso, a não ser aquela da abertura, da aula de apresentação, mas eu li bastante ele junto a Marilena Chauí para preparar essas aulas, e ele é alguém que faz uma leitura bastante estranha do marxismo, mas que é muito interessante quando a gente compara ela com Spinoza. Vamos ler uma citação dele lá do livro Anomalia Selvagem. Em Hobbes, a crise conota o horizonte ontológico e o subsume. Em Spinoza, a crise é subsumida sob o horizonte ontológico. Talvez seja este o verdadeiro lugar do nascimento do materialismo revolucionário, moderno e contemporâneo. Seja como for, os modelos da sociedade baseada na apropriação, ou seja, os modelos de capitalismo, se diferenciam em termos ontológicos. Em Hobbes, a liberdade se curva ao poder. E em Spinoza, o poder à liberdade. Percebam a inversão. Spinoza, ele está colocando, talvez seja a raiz do pensamento revolucionário moderno, a ideia de que é possível e necessário questionar o poder. Spinoza, se a gente quiser ser mais cauteloso e não tão marxista quanto Negri, ele é o primeiro anti-Hobbes da história. E a gente sabe que Hobbes é o teórico que possibilita algumas das ideias de política mais nefastas que a gente tem. A concepção de potência em Spinoza, ela não submete o desejo à mediação de uma instância externa e transcendente, o soberano tirânico, né? Mas confia na própria capacidade de composição da multidão como potência política, né? O Spinoza confia que o desejo deve permear a civilidade para que essa civilidade seja interessante e seja usada de forma comum, isso significa pelas próprias pessoas que dela participam. Enquanto a história nos mostra de forma recorrente um Estado sempre sequestrado pelo interesse de poucos, Spinoza insiste que mesmo ali, então mesmo no pior estado de todos, a sociedade persiste em luta, tanto quanto pode, né? O poder é a mediação da potência em prol da dominação. A potência é a contestação do poder em função da liberdade. Essa é a grande diferença aqui entre os dois autores e entre as duas visões de política. Spinoza contesta a filosofia de Hobbes justamente na tentativa que ela faz de programar o estado de natureza para os fins do poder e da dominação. Spinoza, por sua vez, vai apostar na potência da comunidade, vai apostar no conhecimento da natureza, vai apostar na força do desejo, na tendência afirmativa que esse tem, para que seja em alguma medida possível eliminar os limites da miséria política. Certo? A gente ainda vai continuar em política nesse curso. A gente precisa falar, então, o que é democracia, e a gente deve fazer isso em breve. Valeu!